E galera, a situação não tá nada boa pra Rockstar Games. Em 2 dias, 4 novos gameplays vazados do GTA 6. E o grupo por trás desse vazamento, o Cyberleaks, promete vazar ainda mais. E até agora, a Rockstar Games permanece em completo silêncio sobre esse assunto. Pelo visto, a nossa jornada nos próximos 7 dias, até o lançamento do olhar estendido do GTA 6, vai ser mais emocionante do que a gente imagina. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, quem tá acompanhando o nosso canal tá ligado em toda a movimentação que tem acontecido nas últimas 20 horas. Isso porque ontem, do dia 18 de agosto, por volta das 2h30 da tarde, vazaram 2 gameplays do GTA 6. Eu já trouxe uma cobertura completa comentando sobre todos esses assuntos, se você ainda não conferiu, tá perdendo tempo, clica no cardzinho aqui em cima e eu também vou estar deixando o link na descrição. Já tem vídeo comentando sobre, tem live, só que o lance é que na manhã desse dia 19, um outro vazamento aconteceu, a partir das 10h30 da manhã, quando mais um gameplay do GTA 6 também foi compartilhado nas redes pelo mesmo grupo. Eu também trouxe um vídeo comentando sobre, já dando todos os detalhes, inclusive fazendo ali uma breve análise do que eu vi no gameplay, só que o lance é que durante o lançamento desse vídeo, enquanto ele estava terminando de ser editado, inclusive eu estava ao vivo aqui no canal Sunnyplay, mais um gameplay foi vazado, o 4º até então. Dessa vez com o que parece ser uma versão ainda mais atualizada do GTA 6. Nela é possível ver um gameplay no qual o Jason, aparentemente em uma região suburbana da cidade de Vice City, rouba um policial montado em uma moto, daquelas estilo estradeiras, bem parecida com o que tem no modo história do GTA V. E aí ele entra em um breve combate corporal ali com o policial, e uma cena que me impressionou bastante, isso porque dá pra ver as expressões físicas do policial. Primeiramente, né, o Jason dá um golpe que derruba ele da moto, então dá pra ver esse NPC do policial apoiando o peso do corpo na perna esquerda, depois ele acaba caindo, faz uma espécie de flexão pra se levantar e entra ali no combate corporal contra o Jason. E aí, quando ele começa a apanhar, dá pra ver as expressões faciais, ele tentando proteger o rosto. É uma cena bem impressionante, tá? E aí, depois disso, o Jason segue em fuga com a moto, passando ali por alguns bairros dessa região suburbana e acaba chegando ali próximo do que aparenta ser mais a metrópole mesmo de Miami, né? No caso, Vice City. Só que é bem curioso que o Jason acaba caindo com a moto dentro da água e nesse momento, né, além também de um vislumbre de como vai funcionar a física da água do jogo, dá pra gente ver que a moto, ela afoga, né? A partir do momento que ela cai na água, entra a água ali no combustível, o motor acaba afogando. E a gente consegue ver até o barulho desse efeito, né, que a Rockstar Games colocou. Dá pra ver também algumas aves sobrevoando, tem até uma ave, né, que os inscritos me indicaram que cai morta, é um detalhe bem interessante. E depois o Jason sai da água ali todo molhado e entra em combate ali com os viciados que estão morando embaixo da ponte. E até tem um diálogo interessante, logo após o Jason começa um combate utilizando uma faca de combate, né, na real, uma faca de caça, pelo que deu pra observar. Inclusive mostra a roda de armas do jogo, que aparenta também não tá finalizada, né? Ela não tá ainda com um design finalizado, parece ser algo realmente durante um processo de desenvolvimento. E aí começam a surgir alguns HUDs na tela que confirmam algumas teorias que a gente já tinha levantado, como era o caso da polícia ter informações sobre quem tá sendo perseguido, né? Era algo que a gente já tinha uma ideia a partir dos vazamentos lá de 2022, e nesse gameplay isso é reafirmado. O que dá a entender realmente é que é o início do gameplay, porque aparece ali informações que estão dando sugestões ainda de como os comandos funcionam. E aí aparece que a polícia já tem informações do Jason, da identidade dele, porque ele acabou entrando em conflito com um policial, e também o veículo que ele estava utilizando. Então dá pra ter ali uma ideia de como vai funcionar esse sistema de polícia. Eles podem realmente saber a roupa que você tá utilizando, ter as suas informações, os seus dados, ou até saber o carro que você tá usando. Então é um sistema de policial muito mais complexo do que a gente já viu em toda a franquia GTA. E nesse combate que o Jason inicia ali com os viciados embaixo da ponte, os NPCs têm uma física muito mais natural do que a gente vê no GTA V. É muito impressionante, dá pra ver que quando o Jason ignora um deles, tem até uma expressão facial, que a pessoa se sente incomodada. Você vê que tem muito mais trabalho nos NPCs do GTA VI do que a gente já viu em qualquer outro jogo da Rockstar. Eu acho que pelo menos o Red Dead se aproxima um pouco disso, mas houve realmente uma evolução. E logo após, uma das respostas aí que talvez a comunidade já tenha há bastante tempo, eu até já trouxe um vídeo comentando a respeito disso, que é sobre o gore, né? Se vai ter gore ou
não no jogo, que é cenas mais explícitas de violência, né, de pessoas dilaceradas ou coisa do tipo. E ali no jogo deu pra ter uma ideia dessa resposta, porque o Jason entra em combate ali com a faca e, cara, é até pesado de ver. Eu acho que isso daí não vai poder postar nem no YouTube. E olha que isso aí não faz parte de uma cutscene, de algo mais bem elaborado ali, né, como se fosse uma imagem pré-feita, uma animação pré-feita. Nesse caso, é um combate com NPC. Então já deu pra ver que, cara, tá muito avançado. Não só o combate corpo a corpo, né, que tá outro nível. Dá pra ver, inclusive, que o Jason, por ele talvez ter esse passado militar, ele manja muito de briga, de se esquivar, de encaixar golpe, de pegar a arma que o cara tá usando, ele é muito bem preparado. O combate dele tá absurdo, né? Até de saltos, né, no gameplay que vazou hoje mais cedo, ele dá até, na realidade, no gameplay de ontem, ele dá um salto ali pra dar um golpe e tal no cara. Então é muito impressionante. E agora, né, com essas cenas de combate com a faca, deu pra ver que a violência tá bem explícita. Dá pra ver ele passando ali a lambida nos caras, velho. É pesado. Sério, rapaziada, eu acho que não vai dar nem pra publicar isso aqui no YouTube, tá? Mas é bem impressionante. Não deixa de ser. Então, eu acredito que a gente não teve ainda experiência de ver mais a fundo sobre isso nessas gameplays que foram vazadas. Mas a impressão que dá é que realmente vai ter o gore no jogo, tá? Também dá pra ver o sistema de antagonismo do jogo, que é bem semelhante ali com o do Red Dead Redemption 2, né? Dá pra você elogiar uma pessoa ou até mesmo ofender, ser hostil, e tudo isso aí vai contando nesse sistema de karma, que também funciona na mesma pegada do Red Dead. Então, se você for uma boa pessoa, você vai criando esse bom karma. Se você for uma má pessoa, vai criando esse karma ruim, né? Inclusive, no vídeo de ontem, nos gameplays que rolaram, aparecia lá um ícone, né? Quando o Jason executava uma pessoa, como se fosse um diabinho, né? Então, você vai ver que isso daí vai estar bem presente dentro do GTA 6. Nessa gameplay, também aparece o Jason tomando um painkiller, né? Um medicamento pra dor, que é a marca Zombix, que inclusive tá presente no GTA V. Tanto no modo história quanto no online aparece lá, tem um outdoor dessa marca, tem o comprimido por si só, né, dentro do jogo, as caixas. Então é mais uma marca aí que tá retornando do GTA V e tá confirmado no GTA 6. E um detalhe curioso é que os Estados Unidos tá enfrentando uma epidemia gigantesca de medicamentos pra dores, né, que são medicamentos com opioides. Então é um detalhe no mínimo curioso aí essa referência que a Rockstar Games tá colocando. Inclusive, né, ali ele acaba discutindo com esses viciados, pode ser até uma referência a essa epidemia que tá rolando. E bom, no geral, o gameplay tá lindíssimo, né, rapaziada? Por mais que pareça ser uma versão ainda em desenvolvimento, ainda não chegou uma conclusão de quando que saiu essa versão, de quando seria essa build, ou se é um gameplay atual, mas com uma build mais antiga. O que a gente sabe, né, que um desses gameplays, se eu não me engano, que saiu ontem, ou que saiu hoje de manhã, tinha uma música chamada Sports Cars, que é de janeiro de 2025, né? Inclusive, diversas hipóteses foram levantadas sobre isso. Ou dessa gameplay ser de 2025, né, ser após janeiro, ou então de ser realmente uma gameplay lá de 2023, 2024, mas de alguma forma a Rockstar Games também ter acesso a músicas antes do lançamento. Eu acho que isso aí também é bem possível, né? Ainda mais levando em consideração todo o business que rola por trás do jogo, de licenciamento de música, de parceria com gravadoras. Eu acho bem possível a Rockstar Games ter acesso ali a algumas músicas antes do lançamento, ou que estão planejadas pra sair junto com o jogo. Isso é bem possível, né? Então, eu acho que faz sentido. Mas no final das contas, ainda não tem uma resposta definitiva sobre isso. Outra mecânica, né, que eu esqueci de comentar, né, agora que eu tô lembrando aqui pra vocês, que já apareceu nos vídeos de ontem e também voltou a aparecer no vídeo de hoje, é que também tá confirmado 6 estrelas do nível de procurado. Isso já aparecia, né, lá nas programações, nos vazamentos de 2022, mas como o jogo tem um processo de desenvolvimento, ainda mais de lá pra cá, poderia ter mudado, mas no final das contas, aparentemente é o que a gente vai ver na versão final do jogo. E bom, rapaziada, a minha opinião geral sobre tudo que tá rolando, sobre esses vazamentos, sobre a intenção desse hacker, ele tá passando um discurso de que ele tá defendendo os gamers, defendendo a comunidade, como se fosse uma luta contra as big techs, né, as grandes empresas aí de tecnologia que, né, de alguma forma se aproveitam dos clientes e acabam aplicando práticas desleais ali de mercado, né? Então essa é a narrativa que ele tá trazendo, mas no final das contas eu não acredito, tá? Isso porque, como eu já mencionei, ele vem pedindo ali criptomoedas, tá tentando juntar fundos para um suposto ataque aí que ele quer fazer a Rockstar e outras empresas. Pode ser real, não dá pra descartar essa hipótese, mas eu acho bem estranho, tá? Até porque a última atividade que ele fez no seu site oficial foi uma votação pra escolher qual é o próximo vazamento, qual é o vídeo do próximo vazamento. Aí ele colocou algumas opções como andando de carro de dia, andando de carro de noite, sobrevoando a cidade de dia, de noite. E, inclusive, algumas pessoas compraram, né? Porque é o seguinte, pra você votar lá nas opções, você tem que comprar a criptomoeda dele, né? Baseada lá no Solana. Então, acho que tá meio evidente qual que é a intenção dessa pessoa, né, rapaziada? Até pra votar você tem que pagar, né? Eu acho bem estranho. Mas, no final das contas, é o que tá acontecendo. Aparentemente, né, de acordo ali com as votações, pelo menos esse cara tem mais uns
3, 4 gameplays pra soltar. Então, assim, aquela hipótese dele ter uma possível build do jogo, talvez não possa ser a real, né? Porque com a build do jogo, ele pode fazer o que ele quiser. Essa é a realidade. Inclusive, dar spoilers do modo história, que pra mim é o pior cenário possível. Mas, analisando essas últimas gameplays que saíram e essas opções que ele colocou ali, o que dá a entender é que ele tem, sim, alguns gameplays do jogo, não dá pra saber quantos, não dá pra saber ainda quantos restam, mas, aparentemente, são gameplays apenas do início do modo história, né? Eu acho que já ficou meio claro aí que o jogo vai começar com Jason. Então, aparentemente, a Lúcia tá presa nesse momento ainda, ou a gente não conhece ela ainda, né? Não teve contato com o personagem, e o Jason começa o jogo ali sozinho, fazendo essas missões iniciais. Tem também a cutscene que já vazou, já trouxe o vídeo aqui pra vocês também, né? Que aparece lá o Cole Hampton, mandando uma referência até pra Rockstar Games, né? O cara escolheu a cutscene certa até pra mandar a cutucada pra Rockstar. Mas, aparentemente, isso aí possa ser apenas do começo do jogo. Se for, pra mim, nossa, dá até um alívio, né? Porque eu acho que em toda essa questão do vazamento, a pior hipótese possível é o cara começar a vazar spoiler do modo história. E pior, né? Porque se ele vazar o final do jogo, der um spoiler do final, isso aí ia fazer com que a Rockstar Games quisesse alterar o final do jogo, e isso ia culminar em mais tempo de desenvolvimento e mais atraso. Então, galera, toda essa situação é muito preocupante, no final das contas, né? Sei que muitos de vocês estão felizes, tá saindo informação e tal, mas não tá nada fácil, tá? Não tá nada bom pros fãs, essa é a realidade. Então vamos aguardar os próximos episódios. Infelizmente, a gente não tem mais informações, é possível que vazem próximos gameplays amanhã, ou até mesmo hoje, mais tarde, vai saber. Do jeito que as coisas estão, eu tô gravando aqui, pode sair mais alguma coisa. É por isso que eu já convido você a se inscrever no canal Sunny Play, já clica aqui embaixo, ativa o sininho pra não perder nada, porque até agora a Rockstar Games não se pronunciou, tá em silêncio. Se ela falar ali alguma coisa oficialmente, trouxer um pronunciamento, se eles adiantarem o lançamento do Olhar Estendido com Netflix, ou tiver qualquer outro vazamento, eu vou estar registrando tudo pra vocês aqui no canal Sunny Play. Então já se inscreve pra não perder nada, tá? Não esquece de conferir o vídeo que saiu hoje mais cedo também, tem mais detalhes desse vazamento. Eu também fiz uma análise do vazamento junto a vocês na live que teve hoje mais cedo, te convido a ir lá conferir. Galera, conteúdo pra você curtir não falta aqui no canal Sunny Play, tá? Tá tudo aqui na descrição pra vocês. Aliás, GTA 6 é aqui no Sunny Play, e não vai embora sem deixar o like pesado pra fortalecer, que não leva nem um segundinho, e apoia muito o nosso trabalho a chegar cada vez mais longe. E se você quiser assistir os nossos vídeos antes de todo mundo, ter seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas, vídeos, lives e sorteios exclusivos, além de apoiar o nosso trabalho, já clica aqui embaixo no botão Seja Membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou clicando no botão Super Thanks a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Corre nas nossas redes sociais, eu tô sempre atualizando vocês das novidades, e vocês também podem mandar sugestões de vídeos novos como esse aqui. E não fica por aí não, meus queridões. Escolhe um desses vídeos do canal Sunny Play e continue nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!